começando mais um vídeo aqui no canal, atendendo pedidos. Bora assistir um vídeo lá do canal do Celp, que é top 10 campeões mais poderosos de League of Legends, né? E é campeões, né? Não é heróis, né? Enfim, cara, bora lá. Só queria pedir pra vocês, por favor, deixar o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito por aqui. Ativa o sininho de notificação também pra você não perder os próximos vídeos. Se você gostar, aproveita e compartilha com amigos. Isso me ajuda demais, tá bom? Lembrando que hoje, terça-feira, né, vai ter live lá na Twitch às 7 horas da noite, então eu espero vocês por lá, tá bom? Se vocês gostam. Enfim, cara, bora pro vídeo. Salve rapaziada, Celp na voz, e hoje estamos aqui mais um vídeo, mais uma quinta-feira, pra falar do universo de Runeterra. Eu tava com saudade de fazer algum vídeo ligado à história de Runeterra aqui no canal, então aqui vai, top 10 campeões mais poderosos de League of Legends, baseado na lore, claro. E lembrando que essa lista aqui é uma lista feita por mim, sob a minha concepção, que eu baseei em duas coisas. A primeira é a natureza do poder do Champion, e a segunda são os feitos dele na lore. E essa aqui é só a minha concepção. Se vocês quiserem discordar, acrescentar ou tirar algum Champion, fiquem à vontade. E a ordem não tá necessariamente do mais poderoso pro menos poderoso ou vice-versa. É só uma ordem qualquer aí. Então bora. Só uma qualquer. Na minha frente em Shurima. Jogou uma espadinha. Jogou outra espadinha. Começando pelo nosso homem geladeira, o Sr. Xerath, também conhecido como Xerath Esse eu ou não Brastemp. conheço. Quem é Xerath? Xerath é um maguinho lixeira com um range desgraçado que fica lá da puta que pariu te tacando skill, além de ser um boneco meio scriptado, às vezes é impossível desviar das skills dessa porra. Xerath nasceu em Shurima e, originalmente, ele era um escravo. Ele conheceu o Azir ainda quando os dois eram moleques, e desde então ele começou a servir a família real de Shurima, até o dia em que o seu grande amigo, o Azir, se tornou o imperador, e o Xerath ficou mega feliz, porque ele era um escravo e ele tinha esperança de que o Azir fosse acabar com a escravidão no Império. E aí ele chegou no Azir e falou: ô mano, acaba com a escravidão aí? E o Azir respondeu: amanhã eu faço. Só que o Azir nunca chegou a acabar com a escravidão, e aí o Xerath continuou cutucando ele pra ele fazer o negócio. Até que um dia o Azir ficou puto, os dois tiveram uma discussão feia, e aí o Xerath começou Matou a planejar ele? uma vingancinha ali. O Azir resolveu virar ascendente, e aí quando o cara tava subindo no disco solar, o Xerath empurrou ele. E aí todo o poder do ritual da ascensão foi direcionado pro corpo do Xerath. E aí ele virou esse troço aí. Vocês estão vendo? A real é que o Xerath, ele não tem corpo, ele é pura energia. E ele ficou tão poderoso, mas tão poderoso, que ele sozinho sentou a porrada no Nasus e no Renekton. Juntos, 2v1. Dois dos ascendentes mais poderosos de Shurima. Eles eram os guardas pessoais do Imperador, e o Xerath arrebentou os dois de porrada na maior tranquilidade. Depois ele foi preso numa caverna, ficou uns aninhos lá com o Renekton, saiu e moeu a cara do Nasus de porrada de novo. Por quê? Porque ele pode. Ninguém consegue bater na geladeira. Xerath é com toda certeza um dos personagens de Runeterra. Eu vou cortar, amputar e mutilar essas suas formas repulsivas. Ainda falando de ascendentes, a gente tem o Não podia Atrox, tá de o fora, mais né? puto de Runeterra. O Atrox, ele costumava ser um ascendente, só que depois de toda a merda que aconteceu por causa do Xerath, que eu acabei de contar, o disco solar caiu, o Império Shurimani acabou e os ascendentes começaram a brigar entre si. E aí a gente teve os Darkin e entre eles Atrox. Demônio ou Deus, chame-o como quiser, o Atrox te arrebenta de qualquer jeito. Quando os ascendentes começaram a brigar entre si, o que resultou na Guerra Darkin, o espectro do crepúsculo desceu em Runeterra e falou: não, vocês não vão brigar aqui não. E assim foram criadas as armas Darkin, usadas para aprisionar esses ascendentes caídos, como Varus, Haash e o próprio Atrox. Só que o que diferencia o Atrox dos outros ascendentes é o quão puto ele é. Sempre que algum mortal tenta empunhar a espada onde está preso o Atrox toma conta do corpo mortal. Só isso já coloca ele bem acima dos irmãos dele, o Varus e o Haash. E o Atrox, ele é o verdadeiro bom de guerra. Ele cacetou os guerreiros do Tryndamere sem dificuldade nenhuma, ele é gigantesco, é praticamente imortal, e além disso ele não usa um só corpo, ele aprendeu a usar vários corpos diferentes de suas vítimas para moldar a sua forma, ficando maior e mais forte. Que Mas o que louco fez o isso! Atrox estar aqui não é nem só isso, é porque o Atrox bateu 1v1 com o Pantheon, o aspecto da guerra de Targon, e ele ganhou. Ele não matou só aquela encarnação, aquele hospedeiro do Pantheon, ele matou o conceito de Pantheon. O Atrox matou a porra do deus da guerra. É descrito na história que o golpe que Atrox deu foi tão forte que arrancou a constelação de Pantheon dos céus, e assim o Celestial, a entidade Pantheon, deixou de existir. E depois ele perdeu pro Atreus, né, que era só um homem, mas isso aí é outra história.
história. Enfim, esse capeta aqui não é pouca coisa Não vale, Bora pro próximo. Não se preocupe, Zoe. Coisas quebram o tempo todo. Tipo, a realidade, Ela? os planetas, essas coisas. Zoe, essa menininha aqui, desgraçada. É boneca super escrota. poderosa? A gente falou de Atrox, a gente falou de Zeref, e agora vamos falar do aspecto do Crepúsculo. Por que a Zoe tá nessa lista? Então, é porque a Zoe, ela é o que acontece quando você dá poderes de Deus pra uma criança. Zoe era uma garotinha comum, ela era uma Lunari e ela era bem nerdeira, ela vivia aprontando todas. Até que um dia o aspecto do Crepúsculo olhou pra ela e falou, gostei de você. Então ele teleportou ela pro topo do Monte Targon e assim Zoe ascendeu, se tornando o aspecto do Crepúsculo. Eu resolvi botar a Zoe aqui porque a Zoe ela tem uma coisa que nenhum dos outros aspectos tem, que no caso é a Toon Force. O que é a Toon Force? É o poder de Cartoon. Lembra o desenho do Pernalonga, quando o caçador apontava uma arma pra ele, aí o Pernalonga botava o dedo na frente do cano e o tiro saía pra trás? Então, isso é a Toon Force. As leis da física e as regras de funcionamento da realidade simplesmente não se aplicam a Zoe. Se ela resolver que ela simplesmente quer abrir um portal e ir pra um planeta cheio de chocolate, ela vai. Ela consegue criar portais igual aos portais do jogo Portal. A Zoe é capaz de coisas como manipular a realidade, passear entre dimensões completamente fora da compreensão mortal, como se estivesse andando num passeio no bosque, e viajar no tempo. Sim, a Zoe consegue viajar no tempo. Enfim, é isso. Ela tá aqui porque aparentemente os poderes dela simplesmente não respeitam regra nenhuma, o que torna ela uma personagem completamente fora da curva Que da unidade louco monetária. isso! 2 vezes executado, 2 vezes renascido. Esse aqui eu pensei bastante antes de colocar, resolvi colocar mesmo assim. Mordekaiser, o Revenant de Ferro, o Imperador da Esse Morte, eu não conheço, o Mestre não. do Metal, o Senhor do Rock. Mordekaiser, ele já foi um homem. Senhor ele do era um Rock? antigo conquistador que quando morreu foi pro Reino da Morte e ficou chateado porque não tinha nada lá. E aí depois que rolou a Guerra Darkin, o mundo tava um pouquinho cagado, né? Porque uns semideuses aí resolveram se matar. E aí, entre o véu da vida e da morte, o Mordekaiser começou a sussurrar no ouvido de quem tava em Runeterra, falando, me revive aí, mano, eu te dou poder. Um grupo de magos resolveu atender o chamado de Mordekaiser. doido, Só que eles não cara. tinham um corpo, então tacaram a alma dele numa armadura. Mordekaiser matou os magos, matou todo mundo que encontrava pelo caminho, escravizou a alma de suas vítimas e forjou um império à base de sangue. E ainda torturou o coitado Que do Veigar, louco! que não tinha nada a ver com a história. E nesse ponto da história, o Mordekaiser era praticamente invencível. Não existia arma ou magia que funcionasse contra ele. Além dele ser um colosso de ferro, parrudo, de 2 metros de Caraca! altura, ele também era um feiticeiro poderosíssimo. Ele estudou muito sobre a morte, sobre espíritos e sobre os reinos do além. A única forma que encontraram de se livrar dele foi separando a alma da armadura e mandando ele de volta pro reino do além. Só que isso tinha 2 poréns. O primeiro é que ele não morreu. Ele voltou pro reino da morte, só que ele voltou tão poderoso quanto. Ele só, vamos dizer, perdeu o seu corpo aqui no reino físico, mas lá ele continua um problema. Principalmente porque ele já sabia que isso ia acontecer, então ele moldou o reino da morte e forjou um novo império na Terra dos Mortos. Que e desde então ele isso? fica lá, com seu exército de mortos apenas aumentando, enquanto ele fica sentadinho no troninho de caveira dele, reunindo mais e mais poder. Enquanto isso, a LeBlanc fez todo mundo esquecer da existência de Mordekaiser, enquanto ela fica se cagando de medo, porque se o Mordekaiser resolver voltar, ninguém sabe como pará-lo, já que ele aparentemente não tem fraquezas. Ajoelhe-se perante ao Vlad. Vladimir. O Vlad, ele é um caso interessante, porque o que torna o Vlad tão poderoso é a natureza do poder dele, o tipo de magia que ele usa, que no caso é hemomancia, magia de sangue, que além de ser um tipo de magia muito apelona, o Vlad, ele é um mestre nisso. O cara é tão bom que ele consegue tirar sangue de pedra. De acordo com as lendas, o Caramba! Vlad, ele era um príncipe de um antigo reino que foi ameaçado pelos Darkin. Então, o pai dele, que no caso seria o rei, ofereceu o Vlad a um dos Darkin como refém em troca da segurança do reino. O Vlad ele era um servo desse Darkin e ele foi o primeiro humano autorizado a Pai estudar desse, a quem magia de precisa de sangue. E o seu inimigo. poder ele só foi crescendo e crescendo, porque ele foi masterizando cada vez mais essa magia, até que ele virou quase que um Darkin em miniatura. E de acordo ainda com a lenda de Vladimir, teria sido o próprio Vlad que matou seu antigo mestre e absorveu o poder do Darkin, se tornando praticamente imortal. E ele fez isso várias e várias vezes, com várias pessoas diferentes. Então Vlad é um carinha bem perigoso. Não mexam com o Vlad. Tá gravando o que ela vai falar? Vai. Os observadores. E eu fiquei com pena dele. Ih, a vovozinha já tá ficando gaga, rapaziada. Lissandra.
Eu digo que Lissandra é provavelmente uma das mortais mais poderosas de Runeterra, se é que ela ainda é mortal. Quem é Lissandra? Vamos lá. Há muito tempo atrás, Freljord era um lugar sem lei, era um lugar selvagem, muito mais selvagem do que é hoje em dia. As tribos viviam em guerra e todo mundo vivia se matando. Até que 3 irmãzinhas, chamadas Lissandra, Avarossa e Serylda, olharam para aquilo e falaram: não, chega disso aqui, vamos botar ordem na casa. Então eles conseguiram unificar Freljord e tornaram aquela terra um lugar mais agradável para se viver. Inclusive Volibear não gostou, ele chegou na Lissandra e falou: o que você tá fazendo com a minha terra? E aí a Lissandra respondeu: e quem disse que a terra é tua? E aí o Volibear deu uma unhada na cara dela e deixou ela cega. Moral da história, nunca provoque um urso. Enfim, depois de tudo isso, a Lissandra fez um acordo com umas entidades chamadas de Observadores. Os Observadores são criaturas de altíssimo poder, ancestrais oriundas do vazio. Eles estão acima de criaturas como Rek'Sai, Shogat, Kha'Zix e Kog'Maw. Os Observadores são tipo uma alta classe do vazio. E aí a Lissandra fez um acordo com eles e os Observadores falaram: seguinte, a gente vai dar poder pra você e pras suas irmãs, e em troca você prepara o seu mundo aí que a gente vai chegar e vai consumir tudo. E a Lissandra falou: beleza. E aí ela se desentendeu com as 2 irmãs e na hora que as 3 iam brigar, apareceu um observador e saiu matando tudo. A Lissandra olhou e falou: porra, era pegadinha, carai. Lissandra então, em um ato desesperado, causou um cataclismo de gelo que matou suas irmãs e seus aliados, e assim aprisionando os observadores em uma barreira de gelo verdadeiro. E desde então, por milênios, Lissandra vem mantendo os observadores presos nesse gelo mágico. E é por isso que ela tá nessa lista, porque congelar os observadores e manter eles presos enquanto se resolve com a Ashe e com a Seju não é qualquer um que consegue. Os humanos acertaram em algumas coisas, como cerveja. Cerveja escura. Macio e peludo, chegou o nosso cabrito. O cabrito de fogo poupa apresentações. Ele é um semideus de Freljord, assim como Volibear e Anivia, só que ele é o mais velho de seus irmãos. Além dele ser um deus ferreiro, e de acordo com as lendas, foi ele que forjou a terra. Eu fiquei na dúvida entre botar ele ou o Voli. Eu acabei botando ele aqui porque, primeiro, que o Voli ele é selvageria pura, só que ele ainda é um moleque comparado ao Ornn. Volibear, ursão da Coca-Cola, ele é a encarnação da fúria e da tempestade. Em suas batalhas ele já criou fiordes, destruiu montanhas e varreu florestas. Porém, para que Volibear fizesse isso, alguém teve que preparar o terreno ali primeiro, e esse alguém foi Ornn. Isso além de que o Ornn e o Volibear não se gostam, e o Ornn já deu umas palmadas ali no Voli. Além de ser quem forjou a terra, Ornn é o deus do fogo, deus da magma, ele é praticamente um vulcão vivo com chifre. E mais do que um destruidor, Ornn é um criador. Os equipamentos que Ornn cria são de nível inigualável. Vocês terem noção, o escudo usado pelo Braum foi forjado pelo Ornn, e até o momento ele é praticamente indestrutível, não teve nada que conseguiu arranhar esse escudo. Então ponto aí pro nosso cabrito da Forge. Riot, pelo amor de Deus, faz uma skin pro Ornn, não aguento mais skin da Kai'Sa. A princípio é só um espantalho, só que na verdade não. Fiddlesticks é um demônio, é um capeta, uma coisa ruim. Só que ele é bem mais poderoso do que outros demônios, como Even, Nocturne e Tankent. O Fiddlesticks, ele é uma criatura ancestral, ele é mais velho do que a própria história. Ele é o demônio primordial do medo, ele se alimenta do medo. Fiddlesticks conhece o medo de todos e de tudo, ele é o terror de todas as criaturas vivas. E o mais macabro dele é que nem ele sabe direito o que ele é. Ele tá aprendendo sobre ele mesmo e sobre o mundo que ele habita. E como é que ele faz isso? Ele vaga por Runeterra se alimentando do medo de todos, se transformando em uma figura macabra e mal formada daqueles que o temem. Todas as regiões de Runeterra conhecem a história do demônio do medo, mesmo que contada em versões diferentes. O poder de criação do Fiddle até o momento não é um negócio surpreendente, o de destruição muito menos. Ele tá aqui porque, né, um monstro que mexe com o medo de todo mundo é um negócio meio complicado. Enfim, bora pro próximo. Até agora a gente falou de uma geladeira super bufada, um matador de deuses, uma criança toda poderosa, um super necromante roqueiro com uma armadura Dark of Doom, um vampiro com sangue Darkin, uma feiticeira velha e fumante, um ferreiro macio e peludo e um espantalho que parece que saiu de um livro do Stephen King. Mas o que pode ser mais poderoso do que tudo isso? Que tal a morte? Os Kindred são os deuses da morte de Runeterra. Tem a morte Ovelhas e lobo aqui? são os responsáveis por fazer
o povo de Runeterra passar dessa para melhor. E diga-se de verdade, eu já passagem, vi a é uma das história. melhores representações de Deus da Morte que eu já vi em um universo de fantasia. E é meio óbvio o motivo dos Kindred estarem aqui, né? Como diria meu amigo Lúcia, todo mundo morre. Alguns só precisam de uma ajudinha. Então pessoas, plantas, animais, até mesmo deuses podem morrer. E a ovelha e o lobo vão estar lá esperando. Agora uma curiosidade é que os Kindred não são os únicos deuses da morte de Runeterra. Existem outros, que foram apresentados lá no Legends of Runeterra. Eles não estão no LoL. E vocês sabiam que até mesmo deuses da morte podem morrer? Só que a morte deles é um negócio mais representativo. Eles teoricamente morrem quando o povo que cultua aquele deus da morte esquece eles. E aí Esquecem eles, que Eu fiz as interessante. estrelas para que iluminem o nada perpétuo. Caraca! E os mortais as usam para conselhos amorosos. Que surpresa! É meio mais que óbvio que o Aurelion Sol ia estar nesse vídeo aqui. Então vamos falar um pouquinho dele aqui. Além do combo inteiro dele dar menos dano do que uma Shuriken do Zed e dele não conseguir se esconder na moita, o que o Aurelion Sol faz? Olha, levando em consideração que o título dele é o Forjador de Estrelas, eu acho que é meio óbvio o que ele faz. Ele é um deus criador, igual o Ornn que eu falei mais cedo. Só que o Ornn ele forja a terra, ele forja a montanha. O Aurelion Sol ele forja estrelas, ele faz planetas, ele cria galáxias. O Aurelion Sol, ele nasceu faz durante o primeiro planetas. sopro da criação. Quando o Aurelion Sol nasceu, não tinha nada, era tudo um imenso vazio. Então ele começou a criar planetas, criar estrelas e por aí vai. E uma curiosidade, você sabia que o Aurelion Sol, na real mesmo, ele não é um dragão? Ele assumiu a forma de dragão quando ele passou aqui em Runeterra pra dar um salve, mas a forma real dele mesmo não tem. E aí quando o Aurelion Sol passou aqui em Runeterra, todo mundo olhou pra ele e falou: caralho, mano, tu é muito foda. E o Aurelion ficou tipo: é isso aí, mano, tem que respeitar mesmo. Ele falou: pô, mano, tu é tão foda que a gente fez uma coroa pra você. E aí o Aurelion Sol foi lá, botou a coroa. E aí a coroa na verdade era uma armadilha. O poder do Aurelion foi drenado, ele ficou mega nerfado e ainda teve que observar usarem o poder dele pra construir um prato dourado gigante no céu. E depois ainda chegou a Zoe, pegou a coleira dele e começou a tratar ele como se fosse um cachorrinho. Vocês verem, né? Até na lore o boneco só se fode. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Gente, que absurdo! Deixa o like aí, e até semana que vem. Valeu! Vídeo incrível, conheci alguns personagens, alguns que eu já conhecia, mas meu Deus do céu, achei incrível, muito legal. E o Celp, nossa, ele é muito engraçado, ele conta de uma maneira, meu Deus do céu. Adorei, se vocês gostaram também, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não tiver inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos, tá bom? Aproveita e não saia de deixar um comentário que eu quero saber qual deles todos vocês mais gostam, tá? E deixa indicação também de um próximo vídeo pra gente reagir. Grande beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!